Estamos de volta com mais um programa Hora da Vez. Hoje é um programa, acho que mais assim, exclusivo para o pessoal de Pedreira, mas para as outras cidades também pode usar como exemplo, né, Fábio? A gente pode estar aqui. Quero dar boa noite já para o nosso vice-prefeito, Fábio Polidoro. Muito obrigada, viu, Fábio? Todas as vezes você sempre nos atender prontamente, né? Sim. E, pessoal, hoje o intuito do programa é levar informações, onde está gerando muitas dúvidas a respeito do decreto do governador, o que a prefeitura pode ou não pode fazer, a quarentena, se faz ou se não faz. E é o que eu estou falando desde o primeiro programa. Nós estamos vivendo um momento atípico, que é novo tanto para nós quanto para os nossos governadores, que ninguém esperava chegar nessa situação, mas a melhor forma é o diálogo, é o entendimento, né? E a gente ter a certeza que tudo vai melhorar, e com muita fé em Deus. Então, se você tem alguma dúvida, já veio muita pergunta aqui, eu vou estar fazendo, mas as perguntas de áudio eu não consigo ler na hora, então eu peço que vocês transcrevam elas para mim, por favor, pelo WhatsApp, tá? E os nossos canais de atendimento são, é o 19 3893 3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 19 999 555610. Hoje a gente vai estar sorteando um prêmio gentileza da Arádia, lá da Sua Artes e Decorações, que é um prêmio para Páscoa, que domingo é uma data muito importante, né? Então, daqui a pouco eu já vou estar aqui o prêmio, e eu queria agradecer imensamente, mesmo hoje ela não cuidando de mim, porque ela não está aberta, tá? Vocês não reparem no meu cabelo, que hoje ele não está tão lindo. Queria mandar um beijo para a Cris, lá do Salão Danilo de Cris, que sempre cuida de mim. E também a minha parceira aqui, que sempre me ajuda, a Rola da Ali Acessórios, tá bom? Que tá dando uma cerejinha no bolo hoje, tá? Então ligue, mande a sua pergunta, que depois do intervalo a gente já começa com as perguntas. Até já! Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade, e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate à celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Estamos de volta com o nosso primeiro bloco. Hoje vai ser, Ricardo, já vou falar que vai estourar um pouquinho o tempo aí, né? Porque nós temos muitas perguntas, né, Fábio? Muitas dúvidas, né? Sim, e eu queria que para a gente começar a entender, o pessoal aí de casa, né, Fábio, que esse decreto, ele foi feito pelo governador, né? É isso. Então pode comentar um pouquinho com a gente. Bom para a gente esclarecer, né? Como está a nossa atual situação, a legislação municipal, estadual e até a federal. Então, lá em 20 de março, né, nós soltamos nosso primeiro decreto, onde nós iniciamos a nossa quarentena. Nós iniciamos a nossa quarentena antes do estado de São Paulo, antes de todos os municípios do estado de São Paulo. Tá? Nós nos reunimos na prefeitura e já resolvemos adotar as medidas preventivas de combate ao corona, principalmente o isolamento social e para evitar aglomerações, desde o dia 20 de março. Aí o governador veio no sábado ou no domingo, não lembro a data que foi o decreto dele, está aqui, 22 de março, certo? O governador veio e também publicou o decreto e instituída a quarentena em todo o estado de São Paulo. A quarentena do estado de São Paulo iniciou-se no dia 23, 24 e a nossa no dia 20. Nisso, houve um conflito de normas, né? Que nós tínhamos um decreto estadual e também um decreto municipal. Nós vínhamos regulamentando e também adotando medidas preventivas através de decretos municipais. Até que, um exemplo que nós vamos dar hoje, presta atenção, muitos salões de beleza, os salões e os cabeleireiros também, tá? Nós havíamos adotado a permissão para o trabalho interno, né, para atendimento individual, deixando uma distância dos clientes, né, de cada ponto de atendimento, e nós recebemos, através de uma denúncia que chegou na ouvidoria do Ministério Público, tá? O Ministério Público notificou a Prefeitura, né, dizendo quais as medidas que a Prefeitura estava tomando, né, para fiscalizar os salões de beleza. Teve uma denúncia referente a um salão de beleza na cidade.
E o Ministério Público veio fiscalizar a Prefeitura para verificar as medidas que a Prefeitura estava adotando referente ao decreto estadual. Agora, e aí que nós resolvemos, né, publicar um novo decreto para que nós regularizássemos o nosso decreto de acordo com o decreto estadual. Isso aconteceu, acredito que em quinta ou sexta-feira da semana passada. Então, o que ocorreu? O nosso decreto municipal, ele não pode prevalecer sobre o decreto estadual. E o decreto estadual, ele é taxativo, tá? Ele não permite o atendimento presencial, não é nem portas abertas ao público. Ele não permite esse atendimento presencial, ressalvadas as atividades internas. Depois eu vou acabar lendo para vocês aqui os detalhes desse decreto estadual. E hoje, tá? Hoje está vencendo todo o prazo, né, os prazos dos nossos decretos e também o primeiro decreto do estado de São Paulo. O governador ontem veio ao público e anunciou a prorrogação, certo, do decreto estadual, a prorrogação da quarentena estadual até o dia 22 de abril próximo. Isso quer dizer o quê? A Prefeitura, nós não temos condições, não temos competência, certo, jurisdicional, nós não podemos autorizar abrir um estabelecimento que o decreto estadual determina o fechamento. Então, muitos estabelecimentos do nosso município, nós não podemos determinar a abertura, mesmo de forma regulamentada, porque o decreto estadual não está determinando o fechamento. Nós estaríamos aí num conflito, né, de competência com o decreto estadual. Ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu entendo que todas as medidas estão sendo tomadas justamente para a gente achatar aquela curva em relação à propagação do vírus, que ela é muito rápida, certo? E também sabemos que, infelizmente, muitas pessoas que estão liberadas para ir no mercado não mantêm o que é para ser mantido e ser feito certo. A gente vou até dar uma brincada aqui, o prefeito de Limeira acho que falou uma coisa e é verdade, você está com medo, você vai ser contaminado, você também que não está, você vai ser, porque do jeito que está, as pessoas não têm consciência. Hoje mesmo, nós em quarentena, ontem e hoje, dia de pagamento, a gente entende o desespero de pegar o dinheiro, porque eu estou na mesma situação, gente, não sou diferente que vocês, mas aquela aglomeração dentro da agência de autoatendimento, que é muito perigoso. E geralmente as pessoas que são de mais riscos é os que mais estavam lá, certo? Justamente por causa de burocracia, de poder receber, de não ter outra pessoa que vai, enfim. A gente sabe que algumas cidades no interior estão abrindo, digamos assim, e a gente sabe que isso vai ter uma consequência para a administração, correto? Sim. E se cada classe se unisse e levasse isso, não sei, desculpa a minha ignorância, até o Ministério Público ou fizesse alguma coisa? Por quê? O Dória, ele está, na minha opinião, a gente sabe que isso já virou uma guerra política, né? Ele está pensando no bem-estar, mas ele está sendo um pouco populista, na minha opinião. E, enfim, eu acho que ele está levando muito a sério São Paulo. E nós, Pedreira, temos um fato positivo. Tivemos 10 casos, né, suspeitas, só que 2 negativos, inclusive o primeiro óbito, né, que deu aquele bafafá. Exatamente. Então, gente, se vocês querem saber informações verdadeiras sobre a nossa cidade, acesse o site da Prefeitura, né, Fábio? Que nem o pessoal fala, é errado, acho que a Prefeitura está enganando o pessoal, acho que tem caso. Não é interesse, porque se falasse que já tivesse morrido uns 10, a turma ficava em casa, né, Fábio? E o que acontece, né, bom citar, tem 2 boas notícias, que eu acredito que em breve a gente vai conseguir concretizar no nosso município. Antes de entrar nessas 2 notícias, eu gostaria de comentar também sobre o que ocorreu, né, na divulgação, um monte de comentário, divulgação de áudio, colocar em mídias sociais, repórter querendo fazer aquelas reportagens, sensacionalismo, certo? E isso não leva a nada, tá? Nós recebemos aí no domingo o resultado do Adolfo Lutz, referente ao óbito de uma senhora de 73 anos no nosso município, tá? Que deu negativo para coronavírus. O hospital adotou todos os procedimentos, tudo o que determinava o protocolo do Ministério da Saúde. Em casos suspeitos, colher todos os exames e colher o material e mandar para exame no Adolfo Lutz. Só que está muito serviço, acumulou muitos testes. E graças a Deus nós acabamos recebendo 2 resultados de testes, certo?
Um da rede particular e o outro da rede pública dando negativo, certo? Então não temos nenhum caso confirmado no nosso município. Gostaria que todos os nossos sentimentos para a família, uma situação difícil que acabou passando a família, né? Porque às vezes nem depois nem o seu o velório, o seu sepultamento você pode fazer direito quando tem suspeita de coronavírus, mas para o município, felizmente, não houve a concretização, né? A caracterização do coronavírus em nenhuma dessas duas hipóteses, tá? Então a gente gostaria de deixar bem claro para a população. Toda informação, seguir o site da Prefeitura e também a SRTV e os programas da SRTV que acabam levando informação com credibilidade a toda a população. Sim. Sobre a quarentena, né? As duas boas notícias é que até hoje, tá? Antes de vir para cá, eu passei na Secretaria de Saúde também. Nós tivemos na nossa cidade somente 10 casos suspeitos. Desses 10, os 2 resultados que já chegaram para a gente já deu negativo. Tá? Nós estamos aguardando o resultado de mais 8 exames, tá? Que está no Adolfo Lourdes. E agora vai ser, acho que mais rápido, né, Fábio? Vai ser para mais rápido. Eles credenciaram mais laboratórios, credenciaram mais entidades e empresas para trabalharem nessas análises. Então nós vamos receber esses resultados mais rápidos, né? E por que essa é uma boa notícia? O nosso hospital também, outra boa notícia, que é a terceira, né? Está preparado, aí temos 10 leitos prontos já, estamos credenciando junto à DRS, que é a Regional de Saúde, mais 40 leitos para poder ampliar também esse atendimento, mas hoje nós já temos condições de atender 10 pacientes em estado grave no nosso município e no nosso hospital, tá? E por que esses números são importantes, tá? O Ministério da Saúde, através do nosso ministro Mandetta, eles fazem várias normas técnicas, né, e várias recomendações. A última recomendação que veio do Ministério da Saúde, que veio do governo federal, é justamente a possibilidade, tá? Através de um decreto federal, que vai prevalecer sobre o estadual, tá? De liberar a quarentena, de liberar o funcionamento do comércio, liberar o atendimento presencial naquelas cidades onde a ocorrência de suspeitos e a ocorrência de casos, certo, for coerente com as vagas que você tem na sua rede pública de saúde. Então, por exemplo, hoje em Pedreira, nós não temos nenhum caso confirmado. Apenas 10 suspeitos, 2 descartados e 10 leitos de UTI, mais 20 leitos de enfermagem prontos, nós estaríamos, certo, apta, seria uma cidade que estaria autorizada a flexibilizar a quarentena, a permitir o funcionamento desses estabelecimentos. Ô Fábio, já em cima desse dado que você nos passou, veio uma pergunta que eu acho que caberia. Não seria o caso de tentar judicialmente uma liminar para o funcionamento dos comércios em cidade com menos de 60 mil habitantes, já que o município não tem nenhum caso de coronavírus positivo? Sim, sim. Com né, de optar pelo isolamento vertical. Sim. E se der algum caso positivo, depois não ficaria mais difícil de conseguir essa liminar? É justamente esse isolamento vertical que mudou, né, o posicionamento do governo federal agora, tá buscando esse isolamento vertical nas cidades, nos municípios que atingirem, certo, esse grau de atendimento nos possíveis casos que poderão ocorrer no município. Se a gente continuar com esses números de suspeitos e todos os 2 negativados e com o número de leitos no hospital, certo, tanto de UTI quanto os leitos de enfermagem, eu tenho certeza que o próximo passo já será flexibilizar, certo, a abertura dos nossos comércios. Eu acredito que não seria o caso de judicializar já essa questão, tá? Porque se você for judicializar, também até em primeira instância, os juízes e os promotores também vai demorar, e eles também estão muito inseguros, certo? Eles estão, hoje, tanto os juízes quanto os promotores, eles estão focando, tá, na luta da vida, tá? Na luta, no tratamento e na prevenção da transmissão do Covid-19, tá? Tanto é que o Ministério Público está fiscalizando a gente praticamente diariamente. Então eu acredito que quanto menos a gente judicializar, adotar as medidas em harmonia com o governo do estado e o governo federal, sabemos que há muitos conflitos, certo? Não somente na parte da quarentena, mas na parte dos processos os contratos de trabalho, a gente acompanhou o STF querendo intervir, certo? Na legislação, entendeu? E tudo isso, você cria uma insegurança jurídica e acaba virando essa pandemia, acaba virando um pandemônio depois da vida de todo mundo. A verdade, entendeu? né, Fábio, é que ninguém esperava por isso, né? Não. Tanto o governo do estado quanto o governo federal não estão preparados para lidar com isso, porque assim, você fica em casa, você não tem o respaldo da sua empresa, você que é empresário, você que é autônomo. Olha, tá chegando muitas mensagens aqui, nós já vamos falar.
E eu entendo o medo de cada um, porque você ficar 10 dias em casa, tudo bem. Só que o pessoal começou a sentir isso, Fábio, ontem, que foi o dia do pagamento. Exatamente. E a gente tem um escritório de contabilidade, foi triste pra gente ver tantas empresas já pedindo para fazer demissões. Exato. E o que estava dando um pouco de conforto era essa norma que antes do Lewandowski, esse vendido ter entrado aí, né? Enfim, mas então o pessoal uns, infelizmente pra gente essa não é a realidade, graças a Deus, mas algumas pessoas vão acabar morrendo de fome. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, viu, Ná? Porque é pra você ver como que é difícil a situação. É difícil. E são delicadas as decisões que você tem que tomar. Então, toda decisão que a gente toma na nossa prefeitura hoje, nós ouvimos bastante os dois lados, certo? Os profissionais e técnicos da área de saúde e também todos os nossos empreendedores e os nossos lojistas, todos os nossos donos de empresa que estão passando por essas dificuldades. E também os funcionários, certo? Que querem trabalhar e hoje, principalmente, os autônomos e MEI também, né? Que estão todos hoje aí sem emprego, sem condições de exercerem sua atividade remunerada e passando por dificuldades. Depois a gente vai comentar um pouquinho do auxílio emergencial que hoje, né, o governo acabou soltando o link para cadastramento para recebimento desse auxílio emergencial, mas vamos concluir essa parte das empresas, certo? Eu vou ler mais algumas perguntas aqui, Fábio, só para que a gente está no foco das empresas do comércio. É a Mislene, ela é cabeleireira, ela está falando em nome da classe que poderia voltar ao atendimento de uma pessoa por vez com as medidas da vigilância sanitária, nos passou, e isso fica muito complicado, porém somos autônomos, dependemos disso. É a Mislene, muito obrigada pela sua pergunta. Aí vem uma outra também cabeleireira. Gostaria de fazer uma pergunta ao vice-prefeito Fábio, se nós da classe não podemos trabalhar, teremos a renda e sustento desse trabalho, atendimento individual cliente por cliente, com total higienização ambiente, se tem menos risco do que ir no mercado. É a Adriana Delfim que mandou. Muito obrigada, Adriana. Então a gente já esclareceu algumas coisas, nós vamos estar falando. A Rose Baratella está mandando um abraço para a gente, está falando que eu sou uma comédia. Por que, Rose? Muito obrigada. Fábio, se o decreto é justo, é do governador, se é justo descontar nas nossas férias, podemos entrar com algum recurso sobre isso? Não falou aqui o nome, tá? Meu nome é José Antônio. Minha pergunta é se essa quarentena não começou muito cedo. Acho que começou até tarde, né, Fábio? Eu acho que na nossa quarentena começou no momento certo. Por isso que nós estamos colhendo bons frutos de pouca procura no hospital, pouca procura nos postinhos e ainda não temos nenhum caso confirmado, tá? E apenas com 10 suspeitos e 2 negativados já, entendeu? Estamos 8. Agora, para evitar tudo isso, o certo seria, sabe o que, Fábio, na minha opinião? Ter proibido o carnaval. São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, que é onde tem mais foco. Proibido. Porque isso só serviu para espalhar o vírus para o Brasil inteiro. Hoje eu estava vendo, antes da gente fazer a entrevista, a gente também estuda, viu pessoal? O estado que tem menos casos de contaminação, de tudo, e são casos leves, é o Tocantins. Alguém vai no carnaval no Tocantins? Não vai. Então já começou aí. Só pescaria, né? Nem pescaria, não pode ir. Então foi aí desbundou mesmo, né? Pergunta de Ricardo Mota, empresário da cidade. Se ele fosse prefeito hoje no lugar do Hamilton, que medida ele tomaria? Liberava o comércio ou continuava a ordem do governo? Sendo que essa semana muitos prefeitos peitaram o governador. Deixar bem claro, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas, está sendo através de reunião com o Hamilton, com o nosso secretário, conversando com os empresários e profissionais da saúde, tá? Hoje, a gente vê Pedreira em condições de avançar na flexibilização da abertura do comércio, do atendimento ao público. Por quê? Pelos casos que foram averiguados na nossa cidade e também pelas medidas preventivas que nós já adotamos e a estrutura do nosso hospital. Então nós teríamos como avançar nessa flexibilização da nossa quarentena, tá? Essa é a única medida que a gente faria, só que nós estamos de mãos atadas. Nós não podemos flexibilizar essa quarentena se não houver um decreto federal que nos permita, ou o estadual, o governador, ele rever a decisão dele, entendeu? Certo. Nós estamos aguardando essas decisões. Só para concluir, então, dos salões de beleza, frisando bem, tá?
nós criamos essa regra do atendimento individual, interno, distância, com todas as medidas preventivas. E, infelizmente, através de uma denúncia que chegou no Ministério Público, o Ministério Público veio, através do inquérito civil, averiguar o que estava acontecendo na Prefeitura, que foi determinado o fechamento, certo? Não atendimento presencial ao público nos salões de beleza, tá? Seguindo estritamente o que está no decreto estadual e não mais o municipal. Resumindo, gente, tava bonitinho trabalhando, vai lá um coleguinha, coloca um monte de pessoas dentro do lugar, teve a infelicidade ou felicidade para não haver, né, ou para não ter contaminação, viu que não estava seguindo as normas. Por quê? Se todo mundo estivesse seguindo as normas, todo mundo estaria trabalhando. Aí acabou prejudicando os demais. É por isso que eu falo, quando nós vamos fazer alguma coisa, não pense só em você, pense nos demais, porque agora acabou, gente, tudo isso. Nós temos aqui, ó, boa noite, gostaria de saber sobre os cabeleireiros e barbeiros, vai ser preciso fechado mesmo. E quem está fiscalizando? Porque hoje vi salões atendendo de portas fechadas. Isso pode acontecer? Não pode acontecer. Não pode. Infelizmente, se você viu, a gente até é chato falar, mas denuncia, liga e acaba denunciando. E agora o decreto estadual, o que a gente orienta? Pode ligar direto no 190, porque é a polícia militar que vai agir também agora, tá? Além do apoio, né, da nossa parte da fiscalização e da guarda municipal, a polícia militar vai estar à frente aí dessa fiscalização. Já recebeu recomendações do 26º Batalhão aqui de como realizar essa fiscalização. A gente sempre, assim, aconselha, né? A gente orienta, né? Vamos respeitar essas normas, porque pode chegar, a polícia militar pode primeiro orientar, depois lacrar e depois até caçar o alvará de funcionamento do seu estabelecimento. Joia. Fábio, você acha que o governador não vai estender essa quarentena? Eu acho que até o dia 22 depende muito dos números, né, que a gente está acompanhando no estado de São Paulo. Se nós tivermos êxito de conseguir segurar toda essa infecção, de a gente conseguir leitos para tratar todos os nossos os contaminados que estiverem em caso grave, tá? Eu tenho certeza que se tivermos êxito nisso, nós vamos flexibilizar essa quarentena. Eu estou aguardando, estou crente também, estou confiando que o governo federal venha, né, com um decreto para autorizar a gente a adotar essas medidas de flexibilização, né, desde que nós estejamos aí com os nossos números de contaminação e de leitos dos hospitais compatíveis aí para fazer o atendimento à nossa população. Ô Fábio, chegou uma informação aqui agora do Ministério da Saúde que define critérios de distanciamento social. Não sei se você está meio por dentro. Que a partir do dia 13, segunda-feira, os municípios e estados do país que não tiverem ultrapassado o percentual de 50% de ocupação, nós essa é que está na recomendação técnica do Ministério da Saúde. Para nós adotarmos isso daí e legislarmos sobre o assunto, né, nós precisamos, através de decretos, nós precisamos que o nosso presidente coloque essa normativa num decreto federal. Então, da ocupação de serviços de saúde após a pandemia de coronavírus, pode iniciar uma transição para um formato onde apenas alguns grupos ficam isolados. Exato. Que nem, gente, vamos falar, discoteca, não é o momento de abrir, né, Fábio? Sim, de grandes aglomerações, assim. Grandes aglomerações, lugares mais, assim. Mas aí, o que também acaba complicando? O cantor, Fábio, desculpa falar, eu acho que tem que... A grande indignação do pessoal é isso também. Faz já live ao vivo para você não sair da sua casa. Aí eles se reúnem um monte de gente, tudo numa chácara. Assim, a polícia pode ir lá também, Fábio? Pode agir para evitar essas aglomerações, inclusive pode até prender por desobediência. Ah, é? Opa. Então, pessoal, vamos ficar esperto aí, porque tudo bem, é difícil ficar em casa, é difícil. Às vezes a gente quer, que nem eu, quero ver meu vô, mas ficar fazendo festa, reunião assim, só vai atrapalhar, né, Fábio? Todo o andar da carruagem, né? Pega os filhos de uma coisa, vai numa chacrinha, vai na sua casa, fica no seu apartamento e fique isolado. Essa é a principal orientação e recomendação nossa. Fábio, hoje, quais comércios em Pedreira podem estar abertos? Eu vou passar para vocês aqui, uma colinha que eu trouxe aqui. Esse daqui é o decreto estadual, tá? O 64881 de 22 de março, tá? Então, o governador, ele determinou a suspensão das seguintes atividades: o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas. Deixar bem claro aqui também, bastante pessoal de academia ligando pra gente, tá?
As academias, que for só parte de educação física, elas não podem trabalhar, tá? Essas ressalvadas atividades internas é a parte de organização do seu estabelecimento. Mas o que acontece? Algumas academias têm profissionais que vão trabalhar com terapia ocupacional, com fisioterapia, com fisiologismo, fisiologia que eles podem trabalhar porque eles se enquadram em atividades relacionadas à saúde. Tá? Então é isso que nós temos que levar em consideração. Atividades de saúde você pode trabalhar normalmente. Então vamos lá. Fica suspenso também o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo do serviço de entrega delivery e drive-thru. Ou seja, esses estabelecimentos eles podem trabalhar com drive-thru ou delivery. O que estava acontecendo? A turma pegava, colocava um balcãozinho lá na frente e ficava vendendo, né, as coisas ali lá na frente. Não, certo? O drive-thru está chegando lá, ele pode chegar a comprar, você entrega para ele e ele vai embora. Mas senão você vai estar realizando o seu comércio na calçada, aí pior, é mais aglomeração ainda, entendeu? Vamos lá, essa suspensão não se aplica, né, a atividades de saúde, como hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis. Olha aqui uma mudança radical aqui no decreto estadual. Ele está permitindo o funcionamento de hotéis, coisa que nós não permitimos no nosso decreto municipal. E também todas as clínicas relacionadas à saúde, elas podem funcionar. No nosso decreto municipal, a parte odontológica, a gente só permitia o atendimento emergencial. Hoje, pode trabalhar normalmente, tá? Então, todas as atividades relacionadas à saúde podem voltar ao trabalho de acordo com o decreto estadual. Vamos lá, não se aplica também ao serviço de alimentação, como supermercados e congêneres, bem como serviços de entrega e drive-thru, bares, restaurantes e padarias. Isso repetiu a parte de cima. Não se aplica também a abastecimento, como transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficina de veículos automotores e bancas de jornal. Banca de jornal também no nosso decreto não era permitido, agora é permitido. Segurança. Serviço de segurança privada, pode trabalhar. E os serviços de comunicação social, que são os meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, como é a TV aqui hoje. Então esse é o decreto estadual 64881. Ele veio aqui, liberou algumas atividades que a gente restringia lá atrás, mas acabou fechando outras atividades que a gente Mas sabe permitia. que ontem eu estava vendo, Fábio, algumas pessoas da área da saúde estão com medo, né, de voltar, né? Sim, sim. Que nem alguns dentistas, alguns Sim. fisioterapeutas, Por né? causa do risco de contaminação, trabalho, saliva, né? Está acontecendo isso, né? Aí é da consciência de cada um e também, né, o que ele conseguiria adotar de medidas preventivas para realizar aquele atendimento de saúde que ele está realizando. Eu queria mandar um abraço para a Cris Marcon, que está nos assistindo, viu, Fábio? Beijão, Cris. Para a Fernanda Pisol também, que está nos vendo. E tem aqui... Calma, gente, calma, porque vocês não têm noção. Ó, eu acho que assim, ó, ele está respondendo a Marjorie Begali Cunha, que ela é cabeleireira, ela falou se o atendimento, então, pode ser feito em domicílio, domiciliar. No caso de em domicílio, o atendimento presencial dentro do seu estabelecimento você não vai fazer, certo? O home care, o home care é na área de saúde, né, que a gente usa. Mas isso é como se fosse, né? Agora você ir até a residência do seu cliente e tudo lá, não caracteriza o estabelecimento comercial, eu não veria problema não, viu? Certo. Aqui, ó, veio o pessoal da igreja evangélica, está pedindo para perguntar para você, Fábio, quando que vão liberar as reuniões, os encontros, né? Sim, o que aconteceu? A igreja, as reuniões, os cultos religiosos, a gente tinha recomendado para não, né, serem realizados no nosso decreto. No decreto estadual não há nenhuma proibição e foi incluído também como uma atividade essencial no decreto federal. Teve uma liminar na Justiça Federal do Rio de Janeiro tentando tirar essa permissão, né, para realizar os cultos religiosos, só que essa liminar foi cassada. Então, hoje, legalmente falando, né, essas reuniões, elas estão permitidas, mas a gente recomenda evitar, né, porque a aglomeração é muita. Tá? Legalmente falando, hoje pode haver as reuniões religiosas, tá? Mas a gente recomenda não serem realizadas, pelo menos aí até a gente passar esse pico da pandemia para os próximos 15 dias.
Então, Adriana, que você mandou a sua pergunta agora, o Fábio estava respondendo, liberado está, porém seria interessante esperar... A recomendação seria aguardar, tá? Mas legalmente ela pode ser realizado os cultos religiosos. Certo. Sim. Eu me chamo Marcos, sou pedreiro e estou parado há 2 semanas. Eu tenho medo de ficar sem energia e água porque não estou recebendo nada. E o meu mantimento já está acabando, estou desesperado. E outra pergunta, Fábio, se transportadora que vai para São Paulo, não tenho medo de trazer o vírus para nós aqui em Pedreira. Marcos, eu entendo o seu desespero aí, né? Vamos ter calma que tudo vai melhorar, até mesmo porque no ramo ainda não parou, né, da construção civil, né? Não, a construção é permitida. Mas se você estiver passando por alguma dificuldade, entre em contato, né, Fábio, com a promoção social, eles também estão disponibilizando ajuda aí para você. E eu acredito, eu não sei, mas eu acho que a água e a força nesse momento não pode cortar, né, Fábio? Foi suspenso, certo? O corte da força, certo? Da energia também nós já adotamos a suspensão dos cortes de água no nosso município, tá? De energia já foi adotada pela ANEEL, tá? É uma situação difícil, Marcos, que todos vamos passar. Nós já estamos estudando no nosso orçamento municipal o que a gente consegue abrir mão de algumas receitas, mas o que acontece? Se nós abrirmos mão de algumas receitas, nós não conseguimos investir no hospital, não conseguimos investir em medidas preventivas de combate ao coronavírus. Mas nós estamos fechando essas medidas para que nós possamos aí divulgar para vocês a suspensão de quais tributos e quais taxas que a gente vai conseguir fazer a nível municipal, né? Já saiu algumas suspensões a nível federal e a nível municipal nós estamos estudando essas medidas. E Marcos, para você como pedreiro, certo? Tem um profissional autônomo, né, que você trabalha, acabou de ser liberado hoje de manhã um aplicativo, né, que vai ter uma renda, tá, para duas pessoas de dentro da mesma família de R$600 por 3 meses, que o governo federal está disponibilizando a todos que têm MEI, que são profissionais liberais, autônomos e que estão desempregados, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho desse auxílio emergencial para vocês também, tá? Então tá vindo algumas medidas que nós precisamos aí acompanhar, por isso que eu falo, acompanhar sempre fontes de notícias com credibilidade e que conseguem levar a informação segura para vocês, certo? Essa liberação foi realizada hoje, tá bom? E aqueles que não estão cadastrados no cadastro único do Bolsa Família, vamos correr atrás de fazer esse cadastro nesse aplicativo do governo federal para podermos receber aí em 10 ou 15 dias essa primeira parcela desse auxílio emergencial. Gente, é um aplicativo assim, ó, não dá para mostrar direito que dá ar, tá? Para quem tem celular pode abaixar. É um aplicativo fácil, tá, Fábio? Realize sua adesão aqui, você vai pôr o seu nome, o seu CPF e o nome da sua mãe. Daí já vai abrir uma tela com algumas informações, é simples, eu acredito que todo mundo vai estar conseguindo fazer. Mas pelo que eu vi, para evitar aglomeração, né, Fábio? Sim. Pergunte para alguém próximo, para você, porque eles estão falando que pode ir em casas lotéricas, não sei se procede isso, ou na caixa para estar fazendo, né? É legal até evitar, né? Evitar de ir na lotérica de Caixa Federal, porque vai estar uma loucura esses dias. Mas é um aplicativo de fácil acesso, nós já fizemos uma experiência hoje de manhã, você consegue ter acesso, você recebe a sua senha por SMS no celular, dá sequência no atendimento, informa lá quantos membros da sua família você tem, muito importante, hein? Todos os membros da família têm que ter CPF, né? De crianças de 0 anos até o filho até 18 anos. Todos os membros da família têm que constar como CPF, eles fazem o cálculo da renda familiar e depois você acaba se cadastrando para receber esse benefício. Ou numa conta bancária que você já tenha, tá? Você pode indicar essa conta bancária, ou eles vão abrir uma conta bancária digital, tá? Na hora, de imediato, através do seu RG, você vai informar o número e o governo federal vai abrir essa conta para você receber esse benefício. Então é super fácil, super simples e nós pedimos aí que se alguém tiver alguma dificuldade, peça ajuda a um colega, um amigo, a um filho, sobrinho, para que realize esse cadastro, que eu tenho certeza, vai auxiliar e muita gente. E lembrando que hoje começou o cadastramento e não o pagamento, tá, pessoal? Exatamente. Eu vou pro nosso outro bloco do comercial aí pra gente tomar uma água. Eu já vou ler aqui a respeito da violência, Fábio, tem bastante coisa, tá? Legal. E eu vou estar passando tudo pro Fábio. Então ligue, é o 19 3893 3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 19 999 55 56 10. Até já. Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese.
Somos referência nacional em emagrecimento, em combate a celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá. Fábio, só um minutinho. As casas lotéricas estão atendendo todos os cuidados necessários para atender a população. Quem avisou o representante das lotéricas do município? Foi o prefeito que pediu para abrir, não foi? Da lotérica, o que aconteceu? No primeiro momento, o nosso decreto não autorizava a abertura de bancos e também nem de lotéricas, certo? Aí houve uma alteração no decreto federal, considerando, né, as lotéricas e também os bancos como atividade essencial. Aí nós autorizamos as lotéricas, autorizamos não, né, seguimos no federal, eles trabalharem, só que nós temos aí condições de criar essas normas de distanciamento e fazer esse atendimento ao público. Isso sim nós temos condições de fazer. Foi quando que a gente fez o decreto e encaminhamos para as lotéricas de Pedreira e para os bancos também, para que eles se responsabilizassem pelas filas internas e externas também de seus estabelecimentos. É só seguir o xizinho lá que dá tudo certo, hein, pessoal? Vinícius, em relação às escolas municipais, tem alguma ideia de quando volta às aulas? Esse da escola municipal, esse tá complicado, né? Porque é muita aglomeração. Uma coisa que a gente vai fazer, né, é o seguinte, nós temos que seguir as escolas o calendário estadual, certo? Por quê? Nós temos várias ações no município, uma parte da educação ela é municipal, a outra parte ela é estadual, tá? E nós temos alguns convênios que, junto com o governo federal e o governo estadual. No governo estadual, nós temos dois convênios principais, o de merenda e o de transporte, onde nós transportamos alunos, certo? Tanto da parte estadual quanto da parte municipal. E isso a gente faz em conjunto com o governo do estado. Então, foi suspenso todos esses convênios, tá? E nós não temos como voltar, por exemplo, a ter aula, por exemplo, na rede municipal, se o estado não voltar na rede estadual. Tá? Até o 5º ano o nosso ensino é municipalizado, do 6º ao 9º, 1º ao 3º é do governo do estado de São Paulo. Então nós não temos como voltar sem o estado. Então, referente ao ensino, referente às escolas e creches, nós vamos seguir também o calendário da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Até mesmo porque crianças são grupo de risco, né, Fábio? E para levar, transmitir a infecção do vírus é muito né? fácil. Né? E isso vale para as escolas particulares também, Fábio? Sim, para as escolas particulares também, entendeu? Eles acabam seguindo o calendário estadual. Nossa, mães, se preparem, né? Gostaria de fazer uma pergunta. Uma loja com 500 metros quadrados não pode atender 5 clientes por vez. Por que um supermercado pode funcionar lotado? Qualquer mercado da cidade que entramos estão lotado, uma pessoa do lado da outra. É o Alex que está falando. Tem essa e depois também já tem uma outra pergunta, Fábio. Boa noite, gostaria de saber se o Fábio, se a prefeitura vai ajudar com algo, com cesta básicas para os desempregados. Legal. É o Newton Pavão que está falando. Legal. Referente ao atendimento nos supermercados, minimercados e demais estabelecimentos aí de produtos essenciais, nós havíamos realizado algumas regras em um cliente por 20 metros quadrados, dependendo do número de pessoas por caixa ativo, com check-out, né, ativo que estaria atendendo. Tudo isso daí agora, ele foi substituído e nós deixamos a cargo do decreto estadual. Então, todas essas medidas preventivas que os estabelecimentos estão adotando é de consciência e de livre-arbítrio desses estabelecimentos, tá? A gente tinha feito decretos municipais regulamentando isso daí, muitos estabelecimentos adotaram, aqueles que não tinham adotado nós notificamos para regularizar, mas agora com o decreto estadual, são todas medidas de iniciativa do próprio empreendedor, do próprio dono do estabelecimento. Tá? Sobre cesta básica, né, Nath? O que nós estamos pedindo então, tá?
Nós estamos fazendo um levantamento no cadastro único do nosso município de todas as famílias que necessitam, né, de alimentos, que estão passando por dificuldades. Nós já fizemos um levantamento, nós tínhamos já as famílias que mensalmente, que a gente já assistia a essas famílias, e também agora nós fizemos um levantamento junto às diretorias, às diretoras de escolas, quais, né, aquelas crianças que não estavam cadastradas no Bolsa Família, que estariam mais necessitando de cestas básicas, entendeu? Então a gente está cadastrando, levantando todos esses nomes, tá? Nós já tínhamos o auxílio mensal de algumas cestas básicas, mas nós pretendemos levar aí, inclusive até através de dinheiro de recursos federais que iriam para a alimentação na educação, nós estamos destinando para levar alimentação para essas famílias carentes do nosso município. E mais uma coisa que a gente está sentindo nesse momento de dificuldade, a solidariedade é muito, muito grande na iniciativa privada também, né? Então muitos grupos nos procuraram, né, para saber como é que eu faço para doar, Fábio, eu dou para essa família, para aquela família. Então o que a gente está orientando? Todo mundo que queira doar e queira ajudar, auxiliar, né, essas famílias carentes da nossa cidade, a gente pede para procurar a promoção social, tá? A promoção social tem o cadastro dessas famílias para evitar que seja entregue 2 ou 3 cestas para uma mesma família no mesmo mês, entendeu? Eu acredito que com essa organização a gente consiga dividir esses alimentos para todas as famílias carentes da nossa cidade. E mais uma também, né? As pessoas que não estiverem cadastradas, né, no cadastro único do Bolsa Família e não foram, né, relacionadas nas escolas, o que a gente pede? Liga no 156, tá? Liga no nosso 156, passa as informações que nós estaremos aí destinando para a promoção social. A promoção social vai fazer o cadastro e vai passar para uma assistente social analisar o caso, fazer uma visita e se necessita dessa cesta básica aí nesse período difícil que a gente está passando. Joia. Fábio, boa noite. Gostaria de saber se óticas não podem funcionar. Rafaela, porque ótica também é um serviço essencial, Fábio. Ele coloca aqui como serviços de saúde, né? Hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis. As óticas não estão relacionadas, no nosso decreto a gente autorizava, né? Agora aqui como serviço de saúde, a ótica, se não for considerada como se fosse uma clínica, né? Oftalmológica, falhou aqui, ela não poderia trabalhar para vender só os óculos e só essas coisas assim. Somente se tivesse com prescrição médica, tudo isso aí, que às vezes é pouco, né, da atividade dessa ótica. Para caracterizar ela como serviço de saúde, ela teria que ter alguma prescrição médica. Porque ela, que nem no caso de uma que a gente sabe, ela atende e faz bastante conserto de óculos, né? As pessoas não podem ficar sem enxergar. Então, que não vendesse, por isso que eu falo da flexibilidade de entender cada caso. Sim, exato. Que não vendesse os óculos de sol, mas sim a assistência dos óculos, sim, né? Duas coisas, né, das óticas, né? Se elas conseguissem trabalhar com delivery, que às vezes passa por uma encomenda por WhatsApp, né, para caracterizar isso aí, ou caracterizá-las como serviço de saúde. Aí ela poderia trabalhar. Tá. Fábio, estão perguntando se vai ser, a Jéssica está perguntando se vai ser possível subir o Morro do Cristo na Sexta-feira Santa. Não havendo aglomeração, certo? Pode subir o Morro do Cristo, não teria problema. Mas se houver aglomeração, aí a Guarda e a PM vai ter que começar a limitar esse acesso. Boa noite, Natália. Tenho um estúdio personal, sou educadora física, especialista em fisiologia no exercício. Posso atender meus alunos no estúdio? Se for na parte da terapia ocupacional, nessa parte de saúde, terapia ocupacional, certo? Relacionada a atividades de saúde. Aí sim, se fosse apenas para condicionamento físico, né? Sem nenhuma prescrição médica, sem nada, aí as academias até tá taxativo que não pode trabalhar, entendeu? Boa noite. Gostaria de saber a respeito das pessoas que não respeitam a quarentena e ficam na rua à toa. Tem alguma coisa a ser feita? Sabe, pegar uma carrocinha, né? Que nem cachorro, né? Tem falou, né? Você fica em casa, você sai na rua, tá todo mundo acima de 60, não vai pra rua. É complicado, né? A gente orienta, né? A gente pede para que fique em casa nesse período aí, mas infelizmente tem gente que não tomou noção do período grave que a gente está passando e principalmente não se conscientizaram, né? E outra coisa, é uma forma de demonstrar respeito ao próximo, né? Tem tanta gente com problema, fechando seu estabelecimento, fechando seu ganha-pão, tanta gente, né, trabalhando pelo coletivo, aí essa pessoa que às vezes você está lutando por ela, andando na rua, belezão, tudo lá sem... Fábio, você não acha que se permanecer parada a cidade, o índice de assaltos e roubos vai aumentar? Roberta da Vila São José.
por isso vocês já estão tomando até algumas medidas iluminando mais as ruas também, né, certo. Fábio? Essas iluminações a gente começou, graças a Deus, a gente começou ontem, né, trocar as luminárias de vapor de sólido por luminárias de LED nas principais ruas da cidade. E depois nós temos uma parceria com a CPFL, tá? Nós vamos levar mais iluminação e mais segurança nos 4 cantos da nossa cidade, tá? E isso foi uma verba, um recurso que nós já vimos aí lutando para ele há tempos, certo? Graças a Deus, a gente calhou, né, o momento de instalação dessas lâmpadas justo, né, no momento dessa fase difícil que a gente está atravessando. Então, os recursos da lâmpada estão sendo da lâmpada que a gente já trabalhava há algum tempo neles, né? Não é que a gente está gastando dinheiro na lâmpada e não vamos investir no coronavírus. É tudo, não é hora de gastar. Não estamos gastando agora. Esse dinheiro já estava planejado, já estava investido lá atrás. E vem boa hora, entendeu? né, Fábio? Vem ajudando, boa hora, com certeza. Ajudando, entendeu? a inibir um pouco a criminalidade. Exatamente. E outra coisa também, o cara se aproveitar de uma situação dessa, tá certo que tem o estado de necessidade, tá? Pelo amor de Deus. Mas o cara se aproveitar de uma situação dessa para cometer crimes também é um cara... Mas infelizmente as pessoas são maldosas, né, Fábio? É difícil. Olá, boa noite. Queria saber se a Feira Livre pode voltar assim como em São Paulo está funcionando normalmente, tendo os devidos cuidados, é claro. E se podem vender os queijos normalmente. Pelo decreto estadual, Feira Livre é considerada como se fosse congêneres, produtos alimentícios, pode trabalhar, evitando aglomeração, tá bom? Joia lá, pessoal, vamos lá. Você já respondeu, tem como pedir para o Fábio repetir a questão de igrejas e cultos? Por favor, o programa está muito bom, parabéns. Eu queria mandar um beijo aqui para o pessoal, para a Carol, que está nos mandando, para o Baixinho da Educação, para o Zé Galosa, meu amigo, que assiste sempre, tá bom? E tem bastante coisa. Fábio, então, só repetindo, liberado está, né? Igreja legalmente pode haver cultos religiosos, pode ter reuniões religiosas, certo? Só que a gente recomenda ainda não haver essas reuniões, tá? Tem um decreto federal que considerou, né, essas atividades religiosas como uma atividade essencial, tá? Houve uma liminar no Rio de Janeiro proibindo esses encontros religiosos. Mas essa liminar ela foi cassada em segunda instância no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, tá? Então hoje, legalmente, no momento, né, os cultos religiosos podem acontecer. Só que no município a gente recomenda para que não sejam realizados e para que as igrejas fiquem abertas para receber os seus fiéis, né, mas de uma forma que evite a aglomeração. Certo. A Júlia Armentano falou que está amando o programa, manda um beijo para mim e um para o Fábio. Muito Beijão, obrigada, Júlia. viu? A nossa grande amiga Tereza da Silva manda um abraço especial para a Natália, falou que ela tá linda. Muito obrigada, viu, Ana Tereza? E um abraço especial para o Fábio. Um abração. Falou que o programa está ótimo. Isabel de Lima mandou um abraço para todos e parabeniza o programa. A questão do culto nós acabamos de falar de novo. E você faz denúncia, ninguém tem retorno. Lá, vamos lá. No centro da cidade, muito movimentado durante o dia, sendo que muita gente só passeando. E outra, nós acabamos fazendo a denúncia e ninguém não tem retorno, porque o comércio continua cheio de gente bebendo dentro de alguns bares ainda. E mais uma pergunta, podologia é uma atividade de interesse da saúde? Posso atender? Podologia Difícil, hein? Saúde, eu acho que não se encaixa como saúde, hein? Eu acho que porque mais como estética, beleza... Não, mas ter unha encravada dói, Fábio. Calo. Eu acho que é saúde, gente. É que nem emergencial, né? Um podólogo, né? Se fosse o atendimento aí dessa parte emergencial, caracterizada como saúde, beleza. Precisava ver certinho, né? Mas só pra cuidar do pé, da mão, assim, aí não, entendeu? Eu acho que é saúde, porque o atendimento é individualizado, saúde, né? sim. Né? Olha lá, boa noite, é o Gabriel de Serra Negra. Sabe me dizer se eu me cadastrar em receber auxílio emergencial, eu perco o direito de receber o auxílio doença? Parece que não pode, né, Fábio? Você não consegue receber o emergencial, Gabriel, porque o auxílio emergencial só vai ser deferido, só vai ser autorizado se você não receber nenhum outro benefício previdenciário ou assistencial, entendeu? Fábio, gostaria de saber se o licenciamento foi prorrogado nas placas 1 e 2, conforme o Detran estadual. Boa noite e obrigada. Nossa, eu desconheço essa informação, se for prorrogado ou não 1 e 2. Eu sei que o Detran está fechado, né? Muitos serviços do Detran você faz pelo site do Detran, mas eu desconheço se o seu estado prorrogou esse licenciamento desses veículos. Então, só retomando que o pessoal que está ligando na televisão agora, salão de cabeleireiro, gente, é o seguinte, tá proibido, não pode abrir nem atendendo um por vez. O que pode ser feito é o home care, né? Você ir na casa da pessoa, pelo menos por enquanto não pode, porque havia um decreto flexível
estava podendo abrir, mas aí teve denúncia porque um estabelecimento colocou muitas pessoas no mesmo lugar e acabou, digamos assim, complicando para todo mundo. Então, o Ministério Público, né, Fábio, veio à prefeitura e não pode mais atender salão de cabeleireiro, mas você pode atender a sua cliente na sua casa, porque, que nem eu falo, passar por essa crise e mal arrumado e com raiz de cabelo branco não dá, não. A gente tem que se cuidar. Quem mandou a pergunta do licenciamento, né, Fábio? Mas depois a gente promete ver e eu falo para você. Queria mandar um beijo para Maiara, que está nos assistindo lá em casa, e para a Maísa. A Miriam Cabeleireira também agradeceu a responder as perguntas, tá bom? Fábio, o coronavírus é a bola da vez. E sobre a dengue, acabou aqui em Pedreira? É o Noel Ribeiro. Não, né, Fábio? Porque até o carro passa falando também, né? A gente sempre alerta, né? Nos carros de som nossos, a gente sempre alerta. Temos mais casos de dengue hoje do que de coronavírus, certo? Para cada cidadão tomar cuidado com o seu quintal, com o acúmulo de água em lugares indevidos, tá? A gente sempre orienta para tomar cuidado. A dengue não deixou a gente. Nós estamos com a dengue e estamos com o coronavírus. Então a gente pede essa atenção especial a toda a população para que cuidemos da dengue também, tá bom? Fábio, o Luiz aqui da Vila Monte Alegre. Você não acha que São Paulo virou um problema mais político do que saúde? O governador não está pensando mais na capital do que no interior? Você acha que se não abrir os comércios vai aumentar o número de demissões? Ele está falando aqui da Vila Monte Alegre. Eu acredito que politizaram muito essa crise, né? Eu não gosto desse jogo de nós contra eles. Aqui é assim, aqui de tal forma. O que eu gosto é de sentar todos os poderes, todas as esferas, todas as pessoas que têm capacitação, que têm competência para isso, para que nós possamos aí ouvir todos, certo? E adotarmos essas decisões de maneira conjunta, tá? Numa equipe, tá? Não adianta, vai ter posições divergentes, mas você vai escutar todo mundo e quando você ouve todos, você tem um subsídio aí de profissionais qualificados por trás de você, eu tenho certeza que você vai tomar as decisões corretas. A quarentena é importante do lado? Lógico que é importante do lado. A saúde é importante do outro? Também é importante do outro. A economia depois nem se fale, tá? Né? Todas são questões muito importantes que elas têm que ser tomadas em conjunto e sem politizar a questão, certo? É esse o trabalho que nós estamos fazendo em Pedreira, tá? E esse é o trabalho que nós queremos aí que seja realizado tanto no governo federal quanto no governo estadual. Muito bem. Queria mandar um abraço para o Fernando Novelli também, que está lá nos assistindo. Um beijão. Fábio, veio muitas perguntas, eu vou juntar em uma só, tá? Os tributos municipais, como IPTU, como vai ficar? É a dona Isabel que está perguntando, mas já veio bastante pergunta. Vocês vão dar um prazo, uma isenção? Como que vai acontecer isso? Eu estava fazendo um levantamento da nossa receita, né? Fechamos agora aí o mês de março. Houve-se uma queda de receita, só do FPM nós perdemos 15%, que é o FPM, é a segunda maior receita do município. O FPM é que a gente recebe do governo federal, né? Através de imposto de renda e IPI. As empresas pararam de pagar imposto, certo? O ICMS é a mesma coisa, as empresas pararam. Então caiu muito a arrecadação dessas principais verbas que não dependem do nosso município, certo? Depende sim do nível da atividade econômica no âmbito federal e também estadual. Então nós já houve queda dessas arrecadações. Nós estamos o IPTU, que é a principal receita nossa municipal, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 por mês. Nós estamos aí tentando realizar a prorrogação do vencimento somente daqueles casos de famílias que vivem em situação aí de vulnerabilidade e dos mais necessitados, certo? Pedimos aí para que quem tem condição continuar fazendo o seu pagamento. A gente sabe que está difícil, mas é uma roda, né? Essa roda atinge não só você, não só eu, mas atinge a administração pública e vai atingir todos. Enquanto a roda estiver rodando para trás, todos nós vamos sofrer, certo? E para a gente conseguir reverter a direção dessa roda, nós temos que ter muita responsabilidade e muita cautela nas nossas ações, certo? E adotar as ações corretas e eficazes no momento correto. Por isso que nós estamos aí analisando esses números para que possamos aí tentar levar um alívio, né, para o cidadão pedreirense no recolhimento aí dos seus tributos municipais. Fábio, gostaria de saber como fica o repasse do governo que foram feitos para as escolas municipais, referente aos ovos de Páscoa que as crianças ganham, porque tem muitas crianças que ganham apenas esses ovos na Páscoa. Sim, nós tínhamos até licitação aberta, já preciso conversar com a Mariângela lá, se eu não me engano, acho que nós até adquirimos esses ovos aí, agora fica com esse problema na distribuição, né? Eu preciso confirmar com a Mariângela, nossa secretária de Educação,
Posso até depois dar uma ligadinha, pegar o telefone O que pode ser feito também é se da houve nossa a compra desses telespectadora, ovos, quando as mães vão retirar as atividades, a gente podia vocês podiam estar distribuindo, né? Já tinha toda a licitação, toda prontinha, acho que a compra já estava concluída. Eu vou verificar agora na educação como que a gente está lidando com a distribuição desses ovos. A respeito da pergunta sobre o transporte de contaminação, os donos de transportadora do país inteiro estão pretendendo parar na semana que vem. O que vocês acham se isso acontecer? É o Márcio Castelo. Um abraço, viu, Márcio? Para você, obrigada por participar aqui do nosso programa. Ô, Marção, um abração também, viu? O que a gente aconselha, né, Marção? A gente tenta manter o mínimo das atividades econômicas possíveis para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade andar, entendeu? Se os caminhoneiros aí estiverem com dificuldades, aí tiverem pautas legítimas para cobrar do governo do estado, do governo federal ou municipal, tem que lutar pelos seus direitos sim, entendeu? Mas o que a gente aconselharia é evitar a paralisação só por parar, entendeu? Gostaríamos aí que tivesse uma pauta objetiva e concreta, e eu tenho certeza, a classe dos caminhoneiros é muito unida e muito forte no nosso país, e tá? muito importante, decidindo fazer essa paralisação, que leve esse pleito, que leve essa pauta objetiva e concreta, tanto ao governador quanto ao nosso presidente. E a gente vai estar aí para lutar, né, por essa pauta, desde que seja justa e levar, né, um pouquinho mais de alívio, não só para os transportadores aí, né, mas para cada cidadão que está precisando desses alimentos e de todas as mercadorias que são transportadas por vocês. Vamos lá. No Rio de Janeiro, o prefeito está autorizando o comércio a abrir em horários determinados. Não seria o caso de fazer aqui também? É o Isaías, lá do Alto da Santa Clara, Fábio. Boa noite, mesmo porque o que entra de gente em supermercado, exato, em qualquer outro, entra mais do que qualquer outro comércio na cidade. É difícil mesmo, né, Fábio? Quando nós fomos adotar as medidas dos supermercados, né, para verificar o horário exclusivo para idoso, quantidade de clientes por metro quadrado, nós conversamos com todos os supermercados aqui do nosso município e adotamos as medidas em conjunto, entendeu? E deram certo, né? Estavam dando certo. E eles começaram a passar para nós a quantidade de ticket por hora, né? Qual o maior horário que tem a maior aglomeração, que recebe mais clientes. E você vê, hoje, se for no supermercado depois às 7, 7h30, já não tem mais ninguém. Certo? Né? E chega às 6 horas, na hora que todo mundo sai do trabalho, lota de gente, né? De manhã também tinha bastante frequência, em sábado. Então a gente pede para que todos os cidadãos aí procurem o supermercado em horários alternativos, né? Em horários aí que você sabe que tem pouco movimento, tá? A gente uma orientação que a gente pede para todos os cidadãos pedrenenses. Mas é aí que eu falo, né, Fábio? Tá tendo essa flexibilidade. O pessoal também que trabalha em mercado, em farmácia, é um grupo que também está lá se arriscando por nós, né? Sim. Vamos ter consciência. Precisa ir todo dia no mercado? Vai uma vez, pega. Tudo bem que às vezes o dinheiro não dá para o dia, mas tenta pegar tudo uma vez. Você vê que gente todo dia vai no mercado. E em final de semana você vê o moço, a sogra, a mãe, o filho e o cachorro. Tem necessidade? Você colocado o limite de cliente por carrinho, um cliente só. Não vai você, a esposa, os filhos, não. Vai uma pessoa só para realizar a compra, entendeu? É complicado, né? Eu tenho que ir para o meu último apoio cultural, pessoal. Eu estou tentando resumir aqui as perguntas, depois nós vamos passar para o Fábio. E a respeito do aplicativo, então é assim, pelo que eu estava vendo aqui, quem tem auxílio doença, quem é aposentado e alguns outros benefícios não podem recorrer. Realmente, pessoal, para quem está precisando, não que as pessoas não tenham precisando, é para quem não tem recurso nenhum, tá bom? Mas entra lá, baixa o aplicativo que tem todas as informações. Então nós vamos para o nosso último apoio cultural. Na volta a gente termina as perguntas. Até já! Muitos me perguntam qual é o segredo da felicidade e a resposta está na Clínica Lafinese. Somos referência nacional em emagrecimento, em combate a celulite e gordura localizada. Conheça os nossos planos, o Modelice e o Afinice. Começa agora uma nova fase na sua vida. Muito obrigada. Modelice você também. Tenho certeza que a sua felicidade você encontrará lá.
Gente, eu vou esclarecer aqui, não estou falando mal de quem vai no mercado, pelo amor de Deus. Como interpretação de texto é difícil nesse país, né? Só estou falando para termos consciência, para todo mundo ir numa boa. Eu sei que é duro ficar em casa porque eu também não aguento. Vocês não sabem como eu tô estressada, né? Tanto que eu comecei, Fábio, o programa Zen o primeiro dia. Depois de não sei quantos dias de quarentena, olha o cabelo da gente como já tá, já. Não é fácil não com esse negócio de homeschool e não sei o quê. Ó, tá? Me perdoe. Eu queria mandar um abraço pro João Marcos aí que tá nos assistindo. Pessoal, tá vindo umas perguntas aqui a respeito que estão recebendo um código, Fábio, no SMS do aplicativo. Ah, do auxílio emergencial, né? Isso daí é a garantia que você foi cadastrado. Não é com esse, como o Fábio explicou, vai ser criada uma conta ou o dinheiro vai vir na sua conta. Isso daí é um código que vem para vocês confirmando o cadastramento, certo? Você tem que dar sequência nele. Esse daí é muito importante o seguinte, quando você coloca, né, o número do celular, né, eles vão pedir receber o código via SMS. Sim, você coloca um celular. Pode ser do seu filho, do seu marido, de um conhecido seu, para receber o código na hora. Você vai receber esse código e vai voltar no computador ou vai voltar no aplicativo do celular, vai colocar esse código no aplicativo ou no computador e dar sequência no cadastramento. O que está acontecendo, que nós recebemos informações aqui, é que o pessoal está recebendo esse código e está indo nas agências lotéricas ou na Caixa Federal. Não, você recebe esse código no seu celular e dá sequência no atendimento. Que é aí que você vai cadastrar aí os membros da sua família, vai informar qual é a faixa de rendimento que você vai estar cadastrado e que vai ser deferido ou não o seu benefício, entendeu? Então recebeu esse código, dá sequência no cadastramento via computador ou celular que você está realizando. O Fábio está mandando uma pergunta aqui pra gente, é o Fábio de Fábio. Se sair o decreto do presidente da República para abrir o comércio, qual o decreto que vai prevalecer? Do presidente da República, tá? Ai, Bolsonaro. Tanto é que o decreto 10282 do governo federal, ele já considera várias atividades como essenciais, que é o caso das lotéricas, que é o caso dos cultos religiosos, atividades religiosas. Tem várias outras atividades lá que eles consideram como essenciais, que aí o governador de São Paulo não pode determinar um fechamento. Tá? Então, a gente fica aí na esperança que avance, né, essa recomendação do Ministério da Saúde para que nós possamos, aí, para que saia um decreto federal autorizando cada município, né, a adotar ou flexibilizar as regras, né, para a abertura do seu comércio de acordo com os casos confirmados ou suspeitos e também com a capacidade hospitalar para atendimento das pessoas com coronavírus. Joia. O senhor Nelson Boiago, senhor Nelson, muito obrigada, estava com uma saudade do senhor, viu? Muito prazer ter o senhor aqui novamente. A cooperativa de reciclagem vai estar trabalhando normalmente, Fábio? A cooperativa ela está trabalhando, certo? Normalmente, só que teve uns casos de aquelas pessoas acima de 60 e os graus de risco que foram afastados, então diminuiu bastante a nossa capacidade, a nossa mão de obra da prefeitura e também da cooperativa, que é o convênio que nós temos com eles lá, e de terceirizados que estão com a gente. E também quero dar os parabéns, porque eles se empenharam na detetização, né, Fábio? Sim, ajudaram na detetização também, exatamente. Fizeram, pessoal, parabéns aí. Referente aos motoboys, se existe alguma possibilidade de fiscalização, pois está tendo muito motoboy com escapamento barulhento, aí é difícil, barulhento, né, nossa senhora, a gente que nem eu falo para vocês, né? Eu denunciei e não foram lá fechar o estabelecimento. A gente pede um pouquinho de cooperação para todos. Primeiro, a conscientização daquele que está fora da lei, tá? Vamos agir dentro da lei, vamos seguir as nossas normas, as nossas regras para evitar transtorno para vocês, tá? Segundo, aqui nós temos uma equipe de fiscalização que não tem como ela estar 24 horas por dia nos 4 cantos da cidade fiscalizando todos os estabelecimentos. Eles vão fazer várias operações padrões, certo? E também vão fiscalizar muitas denúncias que aparecem lá. Só que é humanamente impossível a gente atender todas essas denúncias, mas a gente chega num nível satisfatório para que possamos aí implantar todas essas normas na nossa cidade e no nosso município. Tá? E para a SRTV, é tudo do senhor Nelson Boiago, tá? E para a SRTV, se vai continuar fazendo a transmissão das missas ao vivo. Ele parabeniza a SRTV por isso e parabeniza a todos da TV por tudo. Muito obrigada, viu, senhor Nelson? Agora aqui, Fábio, CNH foi adiada. Licenciamento normal, transferência adquirindo carro novo está suspenso.
também sem previsão de quando vai voltar, né? Sem previsão, são normas do estado de São Paulo aí, Detran fechado, né? Atendimento presencial não tem, você só consegue resolver isso daí através do atendimento online deles. A CNH, você consegue renovar ela agora, se não tiver nenhuma alteração sua, né? De foto, nome, nada, você renova ela automaticamente, só que aí você tem que fazer o exame, né? Acho que é o psicotécnico, né? Você tem que fazer lá direto com o médico credenciado no município. Tá? Que precisa ver se ele está trabalhando também. A atividade de saúde é para trabalhar, não é para estar parado não, entendeu? Queria parabenizar o Fábio pela ilustre presença no programa da Natália, também a equipe Mancha Verde do Jardim Marajoara pelo arrecadamento de cestas básicas ao pessoal mais carente. Parabéns aí pro pessoal da Mancha aí. O Fábio nem é palmeirense, nem gostou, manda né? Um abração pro Duzão, pra todo mundo lá da Mas Mancha. eu fiquei sabendo que você é pé frio, é melhor você ficar longe lá. Não, a última vez que eu fui assistir Palmeiras e Grêmio com eles não deu muito certo, não. Mas eu tô devendo, deixa o Palmeiras voltar a jogar, né? Vamos lá na sede da Mancha lá assistir o Verdão. Muito bem. Lojas de ferragem e ferramentas podem abrir, limitando o acesso interno das pessoas? Na fala do Dória, Ricardo, já tô indo, na fala do Dória ele disse que poderia. Até o pessoal lá da Multifix, porque loja de materiais de construção está aberta, a construção civil não parou, né, Fábio? Então, as lojas de materiais de construção, elas foram abertas através de um decreto municipal, certo? Que conflitou com esse decreto estadual. Pelo decreto estadual que está com a gente aqui, no caso, as lojas de material de construção, elas não poderiam abrir. Só que tem uma resolução do Ministério da Agricultura, do governo federal, olha que loucura, certo? Que cria essa exceção de abertura das lojas de material de construção para fornecer, certo, materiais para investimento na agricultura. Então, através dessa exceção, que as lojas aí estão se mantendo abertas para realizar as vendas ao varejo no nosso município. Então, mas daí se vai fazer o cimento, precisa de uma bitoneira para alugar? Precisa ter a loja de ferragem, Fábio. Sim. Uma coisa puxa a outra, aí vamos pensar. Aí tem tinta, tem de materiais elétricos, tem tudo isso aí também. Tá complicado. De construção. João, eu queria mandar um abraço, que ele acabou de mandar uma pergunta, mas meu tempo já está estourado e o meu patrão é muito bravo. Fábio, eu queria que você fizesse algumas informações adicionais, que você fique à vontade. Eu queria parabenizar a administração, todo mundo, que a gente sabe que é uma força-tarefa, porque isso foi pego de todo mundo desprevenido. Sim. E se a prefeitura, se vocês não tivessem tudo em ordem, eu acho que os efeitos seriam bem piores, né? Com certeza. Né? A todo o pessoal da saúde que está se empenhando, a estrutura que vocês fizeram no hospital, até eu queria, depois, se vocês autorizassem, a gente mostrar algumas fotos aqui para vocês entenderem. Sim. Mas, pessoal, vamos continuar assim, sem usar, né, Fábio? Sim. Deixa lá bonitinho, não vamos usar os leitos lá que já está preparado. Se Deus quiser, a nossa cidade vai passar por essa. E vamos ter paciência e muita fé. Então, eu queria agradecer novamente e o espaço está aberto sempre para vocês. Eu agradeço na possibilidade e me coloco à disposição para vir em outros programas também. E eu tenho certeza, né, como o prefeito sempre mesmo diz, né, essa situação excepcional de calamidade que nós estamos atravessando, eu tenho certeza que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos, certo? Toda a nossa equipe que está trabalhando no município, com experiência na área de saúde, com experiência na área política e principalmente com experiência na área administrativa, né? Todo esse trabalho de gestão, todo esse trabalho de saneamento, né, financeiro que nós realizamos na nossa prefeitura, não foi para chegar até aqui e enfrentar o coronavírus, não. Nós fizemos todo esse trabalho para levar muito mais benfeitorias a você, cidadão pedreirense. Tá? Só que, infelizmente, todos nós, essa epidemia, essa pandemia, né, pegou a gente de surpresa, mas graças a Deus nós estamos tendo aí sabedoria e discernimento para atravessar essa difícil situação. Nós contamos aí com a confiança e também com o apoio, né, de cada cidadão, de cada empreendedor de Pedreira, para que possamos aí atravessar esse momento difícil aí da melhor maneira, da maneira menos pior possível, para que possamos aí mitigar todos esses impactos, não só na área de saúde, mas também na área econômica, para que possamos aí, após esse período, sairmos juntos, né, e fortalecidos e buscarmos aí a recuperação da nossa cidade, a recuperação de cada empreendimento, de cada saúde, de cada pessoa daqui da nossa cidade de Pedreira. Espero que vocês tenham uma Páscoa muito, muito abençoada, que no domingo aquele que ressuscitou para nos salvar, ele possa vir lavar
essa pandemia, esse medo, tudo que está acontecendo aí na vida de vocês, tá bom? Porque eu acho que Páscoa é ressurreição, você é uma nova vida, e vamos ter fé naquele que perdeu a vida por nós. Se ele fez tanto esse sacrifício para salvar a gente, por que a gente não pode fazer um sacrifício pelo nosso irmão nesses tempos tão difíceis? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Hora da Vez.